Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então já vejam a descrição desse vídeo. Pegue o livro, caderno, lápis, caneta, borracha. E aí vão acompanhando o vídeo a partir do livro didático e depois fazer a atividade proposta e quando finalizarem, me enviem. Lembrando que a gente está no quarto bimestre, encerrando o nosso ano letivo e para a gente ter êxito é bom ter um bom comprometimento com a disciplina. Então vamos lá para a nossa aula de ciências? Olá, meus amores! Preparados para aprender mais com a nossa disciplina de Ciências da Natureza? Hoje vamos retornar falando um pouco mais sobre a mineração e também sobre as rochas. Por isso que o título da nossa aula é tido aí como Mineração, Rochas e a História da Terra. Primeiro momento a gente vai falar aí sobre a mineração, que nada mais é que um processo no qual hoje em dia é fundamental para a nossa sociedade. Vocês sabem por quê? Porque com a mineração a gente constrói diversos objetos. Isso que ela também constitui como base da metalurgia, da indústria química e também da indústria de construção. Agora a gente vai ver que existe uma diferença na questão da metalurgia, da indústria química e indústria de materiais de construção no aspecto de como eles usam esses minérios que são extraídos a partir das rochas. A metalurgia ela usa para produzir metais que serão utilizados na produção dos objetos. Na indústria química, os minérios eles são usados para produzir remédios, fertilizantes, corantes, entre outros. E na construção, os minérios eles são usados para obtermos materiais como areia, tijolos, pisos, entre outros também. Então, quando é encontrado as jazidas de minerais, que é o lugar que encontramos vários minerais depositados, é iniciado o processo de extração do minério, que é aí a exploração desse minério. E aí a gente tem imagens, né, tanto de alguns minerais, como objetos que são produzidos por eles. Mas lembrando que aí a gente tem os objetos que são produzidos como base nos metais pela metalurgia. E a gente tem também o uso por meio da indústria química e indústria de materiais de construção. Então, como eu estava falando para vocês, quando é encontrado depósitos de minerais, que a gente chama de jazidas, essas jazidas elas são exploradas tendo a extração desses minérios. E é aí que vai ter uma parte bastante importante com relação à exploração das jazidas, porque para retirar seus minérios nem sempre é algo positivo. Por mais que a gente vai ter materiais que são importantes para a nossa sociedade, existe a questão de impactos para o meio ambiente, pois o ser humano ele vem nessa onda, né, de produção de materiais e ele vai retirando das jazidas dos minérios, se dá um tempo para que ela se recupere. E isso quer dizer que ele retira numa escala maior do que o processo de formação desses minerais por nosso planeta. Aqui no Brasil, a mineração ela é muito importante, porém já trouxe muitos impactos negativos. Por isso, sua prática ela requer diversos cuidados. Não ter esses cuidados, gente, acaba provocando alguns desastres, como o que ocorreu em Mariana, como também em Brumadinho, que a lama de rejeitos contaminou as águas do Rio Doce, prejudicando tanto a fauna como a flora daquele ambiente. Aí a gente tem a imagem, vocês podem ver aqui, a gente tem a imagem, essa imagem inicial aqui era de como estava Mariana antes do rompimento da barragem de lama
com dejetos. E aqui a gente tem a imagem como ficou após o rompimento dessa barragem. Então a gente vê que as casas elas foram recobertas por essa lama, assim como também o solo, rios que estavam nessa área. E possivelmente os animais, os vegetais tiveram grandes prejuízos. E essa lama, ela percorreu, vocês podem ver aqui nessa segunda imagem, ela percorreu a partir do Rio Doce, atingindo vários estados. E isso é um efeito negativo, no caso da mineração, por isso que se tem que ter todo um cuidado, porque gera prejuízos nos ecossistemas, que a gente pode pontuar, nesse caso, como o desastre que ocorreu aí em Mariana, como também em Brumadinho, que trouxe a questão de morte humana, de animais, de vegetais, trouxe impactos que afetam até hoje nas cadeias alimentares, como também na forma de sobrevivência de seres humanos, porque de alguma forma ou de outra, alguns dependiam, por exemplo, da pesca, dependia do rio que foi contaminado, tanto para fazer o uso dessa água para o seu consumo, como também para fazer a pesca, para vender os peixes. Quem é que vai querer um peixe contaminado para se alimentar ou para vender? Ninguém, né? Então, assim, afetou de forma, numa escala que muitas vezes a gente não tem ideia por conta desse processo de mineração. E que vai pagar aí a natureza devido à ação humana. Agora a gente vai para a parte das rochas e a história da Terra. Nesse primeiro momento, a gente vai ver, retomar um pouco sobre o processo da formação das rochas sedimentares. Não sei se vocês lembram que a rocha sedimentar, ela vai ser apodrecida, ela vai passar um processo no qual ela vai sofrer ações químicas e físicas. No aspectos físicos, a gente vai ter a questão da chuva, do sol, então ela vai esquentar, ela vai esfriar, assim como também processos com a incidência da lua, né? A gente tem o sol, a gente tem a lua, ou seja, no momento que esquenta, que esfria, que a gente tem as chuvas sobre essa rocha, ela vai se fragmentando e esses fragmentos vão sendo carregados e sendo depositados em outra área. E aí, geralmente, forma a rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar ela pode vir a partir de segmentos tanto de rochas magmáticas como de rochas metamórficas. Então, gente, as rochas sedimentares é um tipo de rocha muito especial, originada a partir de depósitos de sedimentos de rochas magmáticas ou metamórficas. As rochas sedimentares, quando escavadas, nos fornecem diversas informações, como era o clima em diferentes tempos do passado, assim de como eram as espécies de seres vivos do passado, a partir dos fósseis encontrados nessas rochas. Os fósseis são parte importante por ser restos ou vestígios, como no caso aí a gente tem as pegadas, né? São vestígios. As pegadas dos dinossauros, essa imagem é de uma área daqui da Paraíba, de Souza, que aí tem os vestígios que são dados a partir das pegadas, como a gente pode ter restos de animais que foram preservados a partir dessas rochas, que são as rochas sedimentares. Então, elas têm um efeito especial, elas são importantes, porque elas nos dão informações. Isso é a importância das rochas sedimentares. Elas nos dão informações de como era o clima, como também ela traz fósseis que permitem a gente saber quais eram as espécies que existiam há diferentes tempos aqui na nossa Terra. Então, com base nisso, né, nesse aspecto que é tão importante, a gente tem que os fósseis eles podem ser tanto de partes de animais ou vegetais que viveram em épocas geológicas diferentes e que as rochas acabaram preservando. Assim, em conjunto com a estratificação, que é um processo que nas rochas sedimentares elas acabam adquirindo um corte, colorações diferentes na forma de faixas, de camadas que possibilitam a uma unidade.
a humanidade construir a linha do tempo geológico da Terra, que nada mais é que contar a história do nosso planeta por meio de eventos geológicos. A gente tem aí a imagem, né, de seres vivos que estiveram aqui no nosso planeta em tempos geológicos diferentes. Algumas pessoas, elas acabam questionando, né? Como sabemos da existência de dinossauros? Como podemos representar eles? E a gente pode fazer isso graças aos fósseis, que estão aqui representados nessa imagem, né? Graças aos fósseis, a gente consegue representar e saber que existiram essas espécies de seres vivos. Então, às vezes, eu tenho uma curiosidade que é inata nossa, é de saber como eram as características, como a gente sabe como eram as características, como é que a gente sabe como era o corpo dele, como a gente sabe de que ele se alimentava. Então, tudo isso é dado a partir do estudo realizado com os fósseis. Então, graças aos fósseis que vieram ao longo de 3 períodos geológicos, usados para contar a história da Terra, cada um com duração de milhões de anos. A gente tem, por exemplo, os pterossauros, que são esses daqui, ó, que marca 228 milhões de anos. Os pterossauros répteis voadores e parentes próximos dos dinossauros surgiram no final do Triássico. Já os diplodocos, que a gente tem ele aqui, eles estiveram aqui marcados nos períodos geológicos da Terra em 150 milhões de anos, que eles surgiram no período do Jurássico. E temos também o Tiranossauro, que está representado aqui, que esteve aqui em 66 milhões de anos. E os tiranossauros, eles surgiram no Cretáceo, cada um deles com faixas de milhões de anos, como falei para vocês. E a Terra, quando ela era habitada por dinossauros, era dominada de Triássico, Jurássico e Cretáceo, que formam o que a gente chama da era Mesozoica. Então, gente, enquanto nossa vida é dividida em anos, para a Terra sua vida é dividida em éons, eras, períodos e épocas. Essa divisão foi criada com base em estudos realizados em diferentes rochas e também a partir de fósseis, que nos proporcionou conhecer os primeiros seres vivos, como também os primeiros peixes, mamíferos e ancestrais diretos de cada espécie. Então, a escala geológica da Terra, ela se baseia no surgimento e desaparecimento de formas de vida. Esta surge e desaparece quando evolui e quando se torna extintas devido a fatores como mudanças ambientais. E essas divisões da vida da Terra, como eu falei para vocês que vou estar explicando, a gente tem o éon. Éon é a subdivisão mais longa, que pode durar até centenas de milhões de anos, e ela é determinada pela prevalência de certos fósseis. A gente tem a era é a segunda subdivisão mais longa. Uma era, ela marca a transição importante nos tipos de fóssil presentes. A gente tem o período, que os períodos são divisões dentro de uma era. Os períodos marcam estágios de uma era que existia diferentes tipos de vida. E época, que é a subdivisão mais curta, com duração de milhões de anos. Uma época divide períodos em unidades menores e é também determinado por mudanças de formas de vida. Então, a gente vai ter aí, vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 216 e 217, cada éon, cada era, assim como período e época. A gente vai ter a era do
o éon fanerozoico e pré-cambrico, que no livro de vocês vai estar denominado de pré-cambriano. Então, o éon, que é a subdivisão mais longa, ela é dividida em fanerozoico e pré-cambriano, ou pré-cambrico. A era, ela pode ser classificada como cenozoico, mesozoico, paleozoico. E os períodos são divididos em quaternário, neógeno, paleológeno, Cretáceo, que é marcado já pela idade dos dinossauros, Jurássico, idade dos dinossauros e dos amonites, o Triássico, pelos primeiros dinossauros, que vão formar aí a era Mesozoica. A gente tem também o período Permiano, que aí marca com o surgimento dos primeiros répteis, o Carbonífero, que marca a idade dos anfíbios, o Devoniano, a idade dos peixes, o Siluriano, os primeiros crinoides, Ordoviciano, os primeiros corais e os primeiros peixes primitivos, e o Cambriano, que é a idade dos trilobitas. Aí a gente vai ter também o Proterozoico, que é onde foi encontrado os primeiros fósseis inequívocos de cianófitas. Arqueano, os primeiros microfósseis inequívocos. E Adeano, a formação da Terra, que é a ausência de qualquer registro geológico terrestre. E assim também temos as épocas, a época Holoceno, Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno e Paleoceno. Na época Holoceno, ela é marcada pela civilização humana. O Pleistoceno é marcado pelo Homo sapiens sapiens. O Plioceno é marcado pelos primeiros hominídeos, os australopitecos. O Mioceno marca o surgimento dos cães, cavalos e ursos. O Oligoceno marca a presença do surgimento dos gatos e cervos. O Eoceno, que é a época que marca as baleias primitivas, e o Paleoceno, os primeiros mamíferos. Então, com base nas rochas, nos fósseis, a gente consegue ter informações de forma direta dos ancestrais, como também dos primeiros seres vivos, em que época, em que era, em que eles eram, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, pessoal, que tenham chegado até aqui ao finalzinho. Façam a atividade proposta, marquem as dúvidas, curiosidades e não se constranjam de também me procurarem para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, meu muito obrigada por ter chegado aqui. Fiquem com Deus e se cuidem.